Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias. Para vocês, não se esqueçam de se inscrever. Começamos com uma semana agitadíssima no campo político. E por quê? Começamos com as manifestações no dia 3 de agosto, domingo, por o Brasil inteiro. O que pediu as manifestações? O impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e apoio também ao ex-presidente Bolsonaro. Colocaram aí mais de 50 mil pessoas na Paulista, em São Paulo, mas tivemos manifestações em mais de 13 capitais. Mas, por causa disso, acabou impactando diretamente Bolsonaro. Ele não participou dos atos, por receio das medidas restritivas impostas pelo Alexandre de Moraes, mas acabaram postando um vídeo do Bolsonaro, Carlos e o seu filho Flávio. Depois eles apagaram esses vídeos das redes sociais, mas Alexandre de Moraes julgou que isso acabou rompendo com as medidas cautelares e que daí ele decretou a prisão preventiva não, a prisão domiciliar do Bolsonaro. E houve um grande estardalhaço em Brasília. Brasília voltando do recesso na segunda-feira, houve uma obstrução, a oposição acabou se juntando e fizeram uma obstrução ao início dos trabalhos no Congresso nessa volta de recesso e mantiveram o controle das mesas do Congresso durante a segunda-feira e terça-feira, onde foi negociado e quem fez essa negociação foi o Lira, o último presidente da Câmara, para que Mota retomasse os projetos, retomasse os trabalhos dentro do Congresso. A oposição acabou vindo muito forte. O que acontece? A oposição acabou pedindo a suspensão dos mandatos desses políticos, de 5 parlamentares que participaram ativamente dessas medidas para atrasar, para obstruir ali os trabalhos das câmaras. E hoje Lula, num evento, acabou falando sobre a cassação desses mandatos. Lula apoiando a cassação desses mandatos por eles terem obstruído e terem protestado na Câmara. O que esses congressistas estão pedindo? Eles estão pedindo 3 pontos. Defesa da aprovação do perdão a condenados pelo ataque de 8 de janeiro de 2023, fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No Senado já tem maioria para conseguir pautar o impeachment, mas Alcolumbre já comentou que não vai pautar, não é hora para isso. O que está acontecendo? Os parlamentares querem aprovar, e provavelmente na semana que vem deve passar essa PL, aprovar o fim do foro privilegiado para que caia a pressão sobre os parlamentares a apoiarem as medidas, principalmente uma PL aí sobre a anistia, o que acabaria livrando as pessoas que estão presas, foram condenadas e estão presas, como também poderia beneficiar Bolsonaro aí no fluxo do processo. Mas como nem tudo são flores, começou o tarifaço do Trump, a medida entrou em vigor nessa semana, necessariamente quarta-feira, dia 6 de agosto, e as tarifas de Trump começaram a surtir efeito, principalmente no agro brasileiro. O governo brasileiro está terminando um estudo, o Haddad deve vir na semana que vem com uma proposta para conseguir colocar algumas práticas em ação e diminuir o impacto sobre a economia brasileira, o que alguns especialistas estimam que pode atingir até 0,5% do PIB e mais de 100 mil empregos afetados diretamente por essas tarifas, que faz com que os importadores americanos deixem de importar. O Trump está mexendo muito no tabuleiro no mundo inteiro e nós devemos ter talvez um ajuste aí das exportações e importações. O que pode acontecer? Brasil exportar para outros países que não sofrem uma taxação tão alta e daí esses países acabarem direcionando as importações para os Estados Unidos, algo que aconteceu muito com o diesel russo na época que houve as sanções da compra do diesel russo, principalmente pela União Europeia e os Estados Unidos no início da guerra contra a Ucrânia. Falando sobre o mundo também, o governo de Israel aprova plano de ocupação da faixa de Gaza. Netanyahu diz que não há interesse em anexar a faixa de Gaza, o que muitos olham com desconfiança, porque são 5 pontos que Israel busca lá: desarmamento do Hamas, retorno de todos os reféns sequestrados, tanto os vivos como os corpos dos sequestrados,
desmilitarização da faixa de Gaza, controle de segurança israelense sobre a faixa de Gaza, sairia o controle militar e a possibilidade do Hamas colocar a segurança lá, e o estabelecimento de um governo civil alternativo que não seja feito pelo Hamas e nem a autoridade palestina. Não caiu ainda a ideia que o Trump tem de construir ali grandes centros hoteleiros ali na faixa de Gaza e acabar reurbanizando aquele local que hoje encontra-se destruído, como vocês vão ver as imagens aqui, algumas imagens, e aonde a população está sofrendo muitos casos ali de desnutrição e talvez mortes por desnutrição, principalmente entre as crianças. Falando sobre o mercado financeiro, o dólar na semana operando em alta, numa queda de 1,79, cotado a 5,43. E o Bovespa hoje numa queda de 0,41, mas fechando em alta na semana nos 135.965 pontos. Está fechando aí no mercado, agora é 5,40, está no finalzinho. E na semana uma alta expressiva de 2,66, indo na contramão da expectativa. O que está precificado nisso? O mercado não está vendo um grande impacto aí mais das tarifas do Trump, o que impactou negativamente nas semanas anteriores, e possivelmente o governo vindo aí com uma possibilidade de acordo comercial. Lula descartou ligar para Trump, acha que pode ser ofendido e até ridicularizado pelo presidente americano, muito porque ele já bateu muito de frente já com o Trump, eles têm uma diferença ideológica, mas Alckmin tem trabalhado bastante nos bastidores e talvez tragam aí boas notícias para o Brasil. Bitcoin alta de 2,15 na semana, cotado aí a 116.423 dólares. Falando sobre ainda mercado financeiro, as grandes empresas do agro, principalmente Bunge, Mosaic, Camil, estão sofrendo aí impactos já por causa da tarifa do Trump. Enquanto ele reforça o discurso de apoio ao agro, as tarifas estão pressionando o setor, principalmente na área dos preços, o que faz diminuir as margens. As empresas estão tentando não passar o impacto negativo aí das tarifas, mas provavelmente teremos aí esse repasse, o que vai impactar a inflação nos Estados Unidos nos próximos meses, mas as empresas estão vendo aí os seus lucros caírem, como também uma queda nos estoques e aumento do preço dos insumos, impactando diretamente nas suas margens. Falando sobre o Brasil, a BRF e a Marfrig, que já era esperado, foi aprovada na semana a fusão das duas empresas, criando uma gigante do setor aí. Hoje nós já temos a JBS, que é uma das maiores empresas no setor alimentício no mundo, e agora a Marfrig, que é a maior processadora de carnes bovinas no mundo, aí se juntando com a gigante BRF do setor suíno e de aves, o que é uma das maiores empresas do mundo, criando uma hiperempresa. Foi aprovada na semana a fusão das duas pelo Conselho de Administração. Falando sobre notícias, na semana teve uma deflagração de uma operação da Polícia Federal, onde fizeram busca e apreensões sobre alguns influenciadores, principalmente aqueles que divulgaram jogos de azar, principalmente do Tigrinho, que está muito no alvo, e um influenciador, o Mau Mau, muito conhecido por fazer alguns vídeos aí com outros influenciadores, principalmente Renato Cariani, foi preso, ele encontraram uma arma com ele não registrada, e também foi apreendido carros e alguns valores em dinheiro, e que agora, hoje mesmo, ele acabou pagando uma fiança e ele foi solto provisoriamente, mas vai responder a este processo, onde está sendo investigado por isso. Falando sobre o final de semana, destaque na semana ainda para a Copa do Brasil, temos 8 times classificados, temos Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, o Cruzeiro, Fluminense, Vasco e Botafogo tiveram a classificação assegurada nessa semana, e vai ter o sorteio no dia 12, terça-feira que vem, para definir os próximos confrontos e o chaveamento para as quartas de final, semi e final da Copa do Brasil, onde tem uma premiação de mais de 60 milhões para o campeão. E nesse final de semana, destaque aí para o Campeonato Brasileiro, principalmente para os jogos entre Vasco e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, com destaque para o Neymar se recuperando da lesão e voltando à sua forma física, onde no último jogo acabou fazendo 2 gols, uma das melhores partidas desde o seu retorno, e completou 5 jogos seguidos, algo que não acontecia já há mais de 2 anos, Neymar conseguindo aí ter continuidade, e o que pode ser positivo para o Brasil, que deve ser o grande nome aí para a próxima Copa do Mundo e possivelmente a última Copa do Mundo do Neymar.
acabamos por essa semana, mas não podemos esquecer de domingo, Dia dos Pais, passar lembrando para dar um abraço para todos os pais, principalmente aqui o Anderson, que está aqui comigo, que grava, nosso produtor, para o meu avô Paulo, para o meu pai Gilmar e para o meu grande sogro Paulo, meu xará. É muito Paulo, hein? Paulo, Paulo e Paulo. Então, para os Paulos da minha vida e o Gilmar, um grande abraço e que vocês tenham um ótimo Dia dos Pais, um Dia dos Pais abençoado para todos os papais e que vocês tenham um ótimo final de semana e nos vemos na semana que vem. Bye!